Olá, eu sou Letícia Amaral, advogada tributarista e sócia da Amaral e Asbeck Advogados. No nosso último episódio, nós falamos sobre como você deve fazer para se manter em compliance tributário, tendo em vista a solução de consulta COSIT número 13, que determinou que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS é o ICMS efetivamente pago e não aquele destacado nas notas fiscais. Se você não viu esse episódio, para tudo, clica aqui em cima e assista. Depois volta aqui que a gente continua. Seja bem-vindo a mais um episódio do canal Direito da Inteligência de Negócios. Hoje falaremos sobre as repercussões dos novos artigos da LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, na análise que o STF fará quando do julgamento dos embargos de declaração naquele recurso extraordinário que está discutindo sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, e também sobre a ilegalidade da solução de consulta COSIT número 13 de 2018, em virtude desses novos artigos que foram introduzidos na LINDB por meio da Lei 13.655. De pronto, já podemos afirmar que todos esses novos artigos, os artigos 20 ao artigo 30, deverão necessariamente ser considerados pelo STF quando ele for julgar os embargos de declaração. O STF vai ter duas saídas: ou negar provimento aos embargos de declaração da União, mantendo o que ele já decidiu no recurso extraordinário, ou caso ele venha mudar e acatar algum dos argumentos da União Federal, ele necessariamente terá que levar em conta esses novos artigos da LINDB. Nesse caso, o primeiro ponto que o STF deverá levar em consideração é obedecer os artigos que falam que essa decisão deverá levar em conta as consequências práticas, jurídicas e administrativas de eventual decisão que venha alterar o entendimento inicial. Isso porque já se passou um tempo considerável entre 15 de março de 2017, que foi quando o STF publicou o seu entendimento no recurso extraordinário, fixando a tese de que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, e o julgamento dos embargos de declaração. Já estamos no final de 2018 e esses embargos ainda não foram julgados. Nesse meio tempo, muitas coisas aconteceram, muitos contribuintes já estão excluindo o ICMS destacado na nota fiscal e, com certeza, qualquer mudança de entendimento terá que levar necessariamente em conta essas repercussões práticas, jurídicas e administrativas. Ainda levando em consideração esse ponto, o STF deverá prever um regime de transição, assim como disposto no artigo 23 da LINDB. E esse regime de transição deverá ser feito de forma a não prejudicar os interesses gerais, principalmente desses contribuintes que, como eu falei, já estavam se aproveitando da tese excluindo o ICMS destacado nas notas fiscais. Então, necessariamente, o STF terá que prever um regime de transição. E um último ponto que deverá ser considerado pelo STF, caso ele dê provimento a esses embargos de declaração, é que ele vai estar alterando o entendimento do recurso extraordinário para dar parcial provimento, para modificar parcialmente aquela sentença no mandado de segurança de origem que falava que era o ICMS destacado nas notas fiscais. Então, se o STF vier a mudar esse entendimento de qual ICMS deverá ser excluído, ele necessariamente deverá enfrentar o artigo 24 da LINDB, que fala que são os entendimentos da época do julgamento que devem prevalecer. Ou seja, se o contribuinte vem se utilizando do ICMS destacado nas notas fiscais porque é um entendimento que já se pacificou desde o julgamento do recurso extraordinário, não poderá agora o STF falar que vai se aplicar esse entendimento de uma eventual decisão de embargos de declaração alcançando esse passado, porque isso violaria o artigo 24 da LINDB. Mas e como a LINDB ela afeta diretamente a solução de consulta COSIT número 13? Nós entendemos que a Receita Federal, a COSIT, deverá rever o entendimento emitido nessa solução de consulta, porque ela contém sérios vícios e vícios de ilegalidade, porque na sua emissão, na emissão dessa decisão, que a solução de consulta ela
não deixa de ser uma decisão administrativa, não foram levados em consideração esses artigos 20 a 30 da LINDB. Ou seja, a Receita Federal, antes de emitir essa solução de consulta, deveria ter feito uma consulta pública. Uma questão de moralidade e preservação da segurança jurídica, porque isso impacta diretamente no entendimento que vinha sendo traçado anteriormente. A própria legalidade dessa solução de consulta tem que ser revista. Ela é ilegal, ela não considerou nenhum regime de transição, ela foi emitida antes da análise final do STF, enfim, ela tem sérios vícios que nós já tratamos inclusive no episódio anterior, que levam a que ela seja revista, que por questão de moralidade a própria COSIT, a própria Receita Federal a reveja. E por fim, no caso de, seja por uma revisão, seja por eventual decisão judicial que afaste os efeitos da solução de consulta COSIT, ou que o STF venha se pronunciar sobre o tema, efetivamente falar que ela é inconstitucional, qualquer dano, qualquer prejuízo que isso tenha acarretado ao contribuinte, seja porque ele sofreu algum auto de infração, porque a Receita veio e aplicou o entendimento da solução de consulta, seja por qualquer outro dano, os auditores fiscais que assinaram e que aprovaram essa solução de consulta, nos termos do artigo 28 da LINDB, eles respondem pessoalmente. Então, essa é uma situação muito séria que deve ser levada em consideração e até fica como dica para aquele contribuinte que eventualmente vier a ser lesado com essa solução de consulta. Pessoal, nossa equipe tem estudado muito esse tema e nós não temos visto esse tipo de análise por parte de outros especialistas no assunto. E como o foco desse canal é justamente aliar a tributação, o direito à inteligência de negócios, nenhuma análise de decisão, seja judicial, seja administrativa, vai escapar da nossa análise sobre a repercussão econômica e o impacto daquela decisão nos negócios. Então, se você tiver uma dúvida, alguma sugestão, algum comentário sobre esse tema, deixa aqui, comente, vamos debater esse assunto. E para continuar acompanhando esses temas ou outros temas ligados ao direito da inteligência de negócios, não deixe de se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho de alerta. Muito obrigada e até o próximo episódio.